iniciando mais um estudo da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. No item Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, vamos falar um pouco sobre o item 10. Esse trecho dos colóquios de Sócrates, alinhado à doutrina espírita, foca na imortalidade da alma e suas implicações morais. Assim como o corpo físico guarda marcas das vivências, a alma também as retém, consequências dos atos, reforçando a lei de causa e efeito. A conduta moral na Terra é crucial, pois a pior desgraça é ir para o plano espiritual com a alma carregada de crimes. O texto reconhece a dificuldade de provar a vida após a morte materialmente, enquanto o Espiritismo oferece evidências pela comunicação com os espíritos. A máxima "mais vale receber do que cometer uma injustiça" é a ênfase em ser homem de bem. Corroboram a importância da resignação, do cultivo de virtudes e do combate aos vícios. A persistência das características após a morte reforça a necessidade da reforma íntima na vida terrena. A consonância com Jesus se dá pela ideia de não revidar o mal com o mal, ou seja, o texto defende a importância da alma, a lei de causa e efeito, a importância da moral, a reforma íntima e a convergência com os ensinamentos de Jesus, mostrando que a vida continua e as ações têm consequências, enfatizando o aprimoramento moral na Terra. E se despojam de vícios, o corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Ou seja, essa analogia entre corpo físico e alma é fundamental para o entendimento da doutrina espírita. Assim como o corpo físico guarda as marcas das experiências vividas, a alma, ou o espírito, também retém as impressões das vivências, sejam elas positivas ou negativas. A doutrina espírita ensina que o espírito é o princípio inteligente do universo e o corpo físico é apenas um invólucro temporário. As experiências vividas durante a encarnação moldam o espírito, influenciando seu progresso evolutivo. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do teu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Então perceba que nesta frase reforça-se a ideia da persistência da individualidade após a morte. Ao desencarnar, o espírito leva consigo as características adquiridas durante a vida, incluindo seu caráter, suas afeições e as consequências de seus atos. Isso está em consonância com o princípio espírita das sobrevivências da alma e da lei de causa e efeito, que determina que cada ação gera uma reação correspondente. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir ao outro mundo com a alma carregada de crimes. Então veja que essa afirmação destaca a importância da conduta moral durante a vida terrena. Segundo o Espiritismo, o objetivo da vida é o aprendizado, é o aprimoramento moral. Levar para o plano espiritual uma alma carregada de crimes significa carregar consigo as consequências negativas desses atos, que se manifestarão em sofrimentos e dificuldades no mundo espiritual e também em futuras encarnações, como necessidade de reparação. Vês, Cálicles, que nem tu, nem Pólux, nem Gorgias podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. Então veja que cara, a gente já começa a perceber alguns nomes, né? Cálicles, Pólux, Gorgias, né? A gente faz uma leitura rápida, a gente não consegue entender se a gente não contextualizar. Esses três indivíduos eram pessoas da época do Sócrates que representavam diferentes perspectivas e que Sócrates buscava confrontar o pensamento desses três, né? Por exemplo,
O Cálicles, ele defende uma visão hedonista e pragmática, na qual o prazer e o poder são os maiores bens. Ele acredita que os fortes devem dominar os fracos e satisfazer seus desejos sem restrições morais. Então, se a gente for tentar abrir isso aí, né? Na visão do Cálices, a busca pelo prazer sem restrições é o objetivo principal da vida. Então, nesse sentido, né, esse hedonismo, que é a busca pelo prazer como bem supremo, Cálicles, ele adota uma forma de hedonismo que se concentra nos prazeres físicos, nas gratificações do desejo. Então ele acredita que a vida boa é aquela em que ele pode satisfazer todos os seus impulsos, todos os seus desejos, sem restrições. E logicamente que Sócrates não concorda com isso. Sócrates, ele distingue entre prazeres que levam ao bem-estar e prazeres que levam à dor e à insatisfação a longo prazo. Ele argumenta que uma vida dedicada à busca, desenfreada por prazeres momentâneos, não é uma vida feliz ou virtuosa. Outra característica de Cálicles é o poder sendo um meio para alcançar e garantir esses prazeres. Então, ele avalia as suas ações e as escolhas com base em seu resultado prático, especialmente em termos da obtenção do poder e da satisfação de seus desejos. Ou seja, considerações morais não têm muita importância para ele. O que importa é o que funciona para alcançar os objetivos desejados, ou seja, o prazer e o poder acima de tudo. Outra coisa importante, os fortes têm o direito natural de dominar os fracos e satisfazer os seus desejos. Ou seja, Cálices argumenta que a lei da natureza justifica a dominação dos fracos pelos fortes. Ele observa que no mundo natural os animais mais fortes prevalecem sobre os mais fracos. Ele então estende essa observação para a sociedade humana, argumentando que os indivíduos mais capazes e poderosos têm o direito natural de governar e desfrutar dos prazeres que desejam, mesmo que isso signifique explorar ou oprimir outros. Lógico que Sócrates não concorda. Sócrates acredita que a verdade, né, a verdadeira felicidade, ela não depende da satisfação de desejos materiais ou do exercício do poder, mas sim do cultivo da virtude e da justiça interior. E última característica, para ele, as leis e convenções sociais são obstáculos artificiais criados pelos fracos para limitar o poder dos fortes. Então, veja, se ele acha que ele é o mais forte, ele se dá o direito de invadir, tomar, saquear, porque ele simplesmente é o mais forte. É assim que acontece na natureza. O forte domina o mais fraco. Então, ele critica as leis e convenções sociais por considerá-las criação de fracos para tentar se protegerem dos fortes. Ele argumenta que essas convenções, como igualdade, justiça, são contrárias à natureza e servem apenas para restringir os indivíduos superiores. Para ele, as leis são uma forma de os fracos domesticarem os fortes. Bom, lógico que Sócrates defende que cometer injustiça corrompe a alma e leva à infelicidade, mesmo que traga vantagens materiais ou poder. Para ele, é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Bom, um segundo nome que aparece é o Pollux. O Pollux é um sofista que enfatizava a retórica e a persuasão como meios para alcançar o sucesso e o poder. Ele valoriza a capacidade de convencer os outros independentemente da verdade ou da justiça. Ou seja, uma das suas características, né,
é o ênfase na retórica e na oratória. Então, para Pollux, a habilidade de falar bem, de saber persuadir, de convencer os outros é fundamental. Ele acredita que a retórica é a arte de permitir manipular as palavras e usar argumentos para alcançar qualquer objetivo, independentemente da veracidade ou da moralidade do que está sendo dito. Ou seja, ele acha que o importante é o cara saber falar bem. Não importa se ele está falando verdade, se ele está falando uma coisa que não tem moralidade, o importante é ele convencer. Lógico que para Sócrates, a retórica ela vai ter um outro caráter, né? A retórica deve estar a serviço da justiça. Sócrates defende que a verdadeira retórica não deve ser usada para manipular ou enganar pessoas, mas sim para buscar a verdade e promover a justiça. E lógico, outra característica que a gente tem aqui, a indiferença à justiça. Então, Pollux separa a retórica da justiça e da moralidade. Ele argumenta que a retórica é uma ferramenta neutra que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. O orador habilidoso pode convencer as pessoas a aceitar qualquer coisa, independente de ser justa ou injusta. A justiça, portanto, torna-se secundária em relação à eficácia da persuasão. E, logicamente, Sócrates, né, considera que cometer injustiça é pior do que sofrê-la. Sócrates argumenta que a injustiça corrompe a alma e leva à infelicidade, mesmo que traga vantagens materiais ou poder. Para ele, é melhor ser vítima da injustiça do que ser o perpetrador. E uma última característica, a aparência sobre a realidade, né? Pollux valoriza muito a aparência, a imagem pública acima da realidade. O que importa é a impressão que se causa nos outros, não a verdade ou a integridade interior. Lógico, para Sócrates, a virtude é essencial para a felicidade. Sócrates acredita que a verdadeira felicidade não depende do poder ou da influência dos outros, mas sim do cultivo da virtude e da justiça interior. E o último nomezinho que aparece aqui, Gorgias, né? O Gorgias é outro sofista renomado, mestre também da oratória. Ele ensinava a arte da retórica como uma ferramenta para obter poder e influência na vida pública. Então veja que o poder da palavra, para ele, também é algo extremamente importante. O Gorgias acreditava no imenso poder da palavra para moldar a realidade e influenciar as ações humanas. Ele argumentava que a linguagem era capaz de evocar emoções, de criar ilusões e persuadir pessoas a acreditar qualquer coisa. Sócrates argumenta que a verdadeira retórica deve ser usada para buscar o bem e a verdade, não apenas para persuadir a qualquer custo. Ele critica a visão de Gorgias por considerar que ela abre caminho para a manipulação e a injustiça. Bom, agora vamos terminar de ler a passagem de Sócrates. Então veja que esta parte do texto, direcionada a interlocutores específicos, reconhece a dificuldade de provar a vida após a morte através de argumentos puramente materiais. A doutrina espírita, por meio da comunicação com os espíritos, oferece evidências da sobrevivência da alma e da continuidade da vida em outra dimensão. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar, não de parecer, mas de ser homem de bem. Então, este princípio moral, presente em diversas filosofias e religiões, é corroborado pelo Espiritismo. A doutrina ensina que a prática do bem é fundamental para o progresso espiritual. Receber uma justiça pode ser interpretado como suportar as provas da vida com resignação, sem revidar com o mal, que constitui para o desenvolvimento da paciência e da humildade. Ser homem de bem significa cultivar as virtudes e lutar
contra os vícios, buscando a melhoria constante. E agora Kardec faz o seu comentário, né, a respeito do texto. E ele inicia falando o seguinte: depara-nos aqui outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência. O que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Então veja que esta frase ela reforça a persistência das características individuais após a morte, conforme já foi mencionado em textos anteriores. A doutrina espírita, através da observação dos espíritos em diferentes estágios evolutivos, confirma que aqueles que não se esforçaram para se melhorar moralmente durante a vida terrena continuam com suas imperfeições no mundo espiritual. Não é inteiramente cristã esta máxima, mas vale receber do que cometer uma injustiça? Então, essa pergunta que Kardec faz, né, parece meio retórica, ela enfatiza a consonância entre o princípio moral apresentado e os ensinamentos de Jesus. E Kardec fecha falando: o mesmo pensamento exprimiu Jesus, usando desta figura. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Então, esta citação do Evangelho, em Mateus, ilustra o princípio de não revidar o mal com o mal, mas sim o bem. Apresentar a outra face não significa ser passivo diante da agressão, mas sim demonstrar superioridade moral e buscar a conciliação, evitando a escalada da violência. No contexto espírita, isso se relaciona com a lei da ação-reação, mostrando que a vingança e o ódio geram consequências negativas para quem os pratica. Então, para a gente contextualizar, nós temos a passagem de Mateus, né, que representa uma parte do Sermão da Montanha, que é uma das passagens bíblicas mais conhecidas e mais frequentemente mal interpretada. Mas, senhores digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Por que, que essa aqui é uma das passagens frequentemente mal interpretadas? Vamos lá. Uma leitura superficial pode sugerir passividade diante da agressão, o que não reflete a mensagem central de Jesus. Uma análise mais profunda, considerando o contexto histórico, cultural e espiritual da época, revela um significado mais rico. Naquele tempo, um tapa na face era um insulto grave, uma afronta à honra, e bater na face direita com a mão direita, usando o dorso da mão, era um gesto específico de desprezo, direcionado a inferiores da sociedade. A reação esperada era a vingança. Nesse contexto, a recomendação de Jesus era radical, desafiando as convenções sociais. A mensagem principal não é a submissão passiva, mas a renúncia à vingança pessoal. Ou seja, não é você ficar submisso, você bateu no meu lado esquerdo, eu vou dar o meu lado direito para bater. Não é esse o objetivo, não é uma mensagem de submissão, mas é você renunciar, é vir aquele ódio, aquela raiva, aquele pensamento de vingança e você segurar. Então, ao oferecer a outra face, demonstra-se não ser dominado pelo ódio, escolhendo o perdão e a reconciliação. Essa atitude visa quebrar o ciclo de violência, pois a vingança gera mais vingança. Jesus propõe uma atitude que busca a resolução pacífica do conflito, uma forma de resistência não violenta, confrontando o agressor com sua própria violência, gerando uma espécie de reflexão. Oferecer a outra face exige humildade e superação do ego, sendo um ato de amor e perdão onde cada ação gera uma reação. Então, revidar o mal com o mal intensifica o sofrimento, enquanto perdoar, conciliar, contribui para a evolução espiritual. O Espiritismo também enfatiza a reforma íntima, buscando melhorar sentimentos e pensamentos, com a prática do perdão e da conciliação com caminhos para virtudes com paciência, humildade e caridade.
É importante entender que oferecer a outra face não significa passividade diante das injustiças ou violências que ameacem a integridade física ou moral. Em casos extremos, a legítima defesa pode ser necessária, mas mesmo assim, a atitude deve ser pautada pela serenidade e pela busca da solução menos prejudicial, evitando o ódio. Em resumo, a frase não é um convite à passividade, mas um ensinamento sobre como lidar com a agressão e a injustiça, propondo a superação da violência através do perdão, da conciliação e da busca pelo bem, mesmo diante da adversidade. O Espiritismo auxilia a compreender a amplitude desse ensinamento, conectando-os com a lei de causa e efeito e a necessidade de reforma íntima, sendo um convite à prática do amor em sua forma mais elevada, buscando a paz interior e a harmonia com o próximo. Então, para que a gente possa finalizar, vamos fazer o nosso resumo dos tópicos mais importantes desse estudo. Primeiro, a alma como portadora das experiências. Assim como o corpo físico guarda as marcas das experiências vividas, a alma também retém as impressões de suas vivências, sejam elas positivas ou negativas. Vimos também a respeito da persistência da individualidade após a morte, ou seja, ao desencarnar, o espírito leva consigo as características adquiridas durante a vida, incluindo caráter, as afeições e as consequências de seus atos. Outra coisa importante seria a importância da conduta moral. A maior desgraça é ir para o mundo espiritual com a alma carregada de crimes, ou seja, com as consequências negativas de atos praticados em vida. Vimos também a dificuldade de provar a vida após a morte por meios puramente materiais. Ou seja, nós vimos que o texto reconhece a dificuldade de provar vida após a morte através de argumentos puramente materiais. Entretanto, a doutrina espírita, por meios das comunicações com os espíritos, ela oferece evidências da sobrevivência da alma e da continuidade da vida em outra dimensão. Vimos também a superioridade da justiça sobre a injustiça, onde a máxima de que mais vale receber do que cometer uma injustiça é um princípio moral fundamental, corroborado pelo Espiritismo, e suportar as provações da vida com resignação e sem revidar com o mal contribui para o desenvolvimento da paciência e da humildade. Além disso, vimos a necessidade de ser homem de bem. Mais importante do que parecer bom é ser bom. Cultivar virtudes e lutar contra vícios é essencial para a evolução espiritual. Vimos também a persistência das características após a morte. A alma não depurada conserva as ideias, tendências, caráter, paixões que tiveram na Terra. Isso reforça a ideia de que as características individuais persistem após a morte e que o esforço de melhoria deve ser realizado durante a vida terrena. E, por fim, a consonância com os ensinamentos de Jesus. A máxima de mais vale receber do que cometer uma injustiça e a passagem se alguém vos bate numa face, apresentar-lhe outra, ilustram o princípio de não revidar o mal com o mal, mas com o bem, buscando a conciliação e evitando a escalada da violência.